Abrir nossas Bíblias ao livro de João. Livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, e versículo 43. Amém? E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Nessa noite, com a ajuda de Deus, eu quero pregar a vocês: Lázaro, venha para fora. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito já até aqui nesse momento do culto, Deus. Agradecemos pela sua presença no momento do louvor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se fez presente aqui, Deus, desde o começo desse culto, desde a primeira oração, o Senhor já aqui estava, Deus. Eu peço que o Senhor venha ministrar sobre a vida de cada um que está sentado hoje, Senhor, nessas cadeiras, Deus. Que eles venham, ó Pai, ser tocados pela sua presença, pela sua palavra. Que o Senhor venha ministrar sobre essas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Irmãos, pode se assentar. Muito obrigado. Desde a criação, a intenção de Deus para os seus filhos que Ele formou era de viver com eles e ter intimidade com eles. Porém, tão velho quanto a criação é a morte. E o mistério que existe por detrás dela também. O que sabemos é que a morte foi introduzida no mundo após Adão e Eva, homem e mulher, pecarem ao desobedecerem a Deus. Deus havia plantado o jardim no Éden, feito toda a criação, formado o homem e a mulher e colocado eles ali para cuidar daquele jardim. E eles tinham apenas uma orientação, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi isso, justamente essa única orientação que eles violaram. E por conta disso eles foram expulsos do jardim do Éden. E o pecado de Adão e Eva introduziu a morte, e a morte é o resultado para uma vida no pecado. Romanos 6, 23. Aleluia, Jesus. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde então, esse tem sido o maior mistério da humanidade. Como é realmente a morte? O que acontece com uma pessoa que morre? Muitas perguntas surgem e para a maioria dessas perguntas não se tem uma resposta clara. Esse é o grande mistério da morte. Mas o homem passou a enfrentar a morte e a lidar com a morte, encontrando ela de repente em uma notícia triste de que um parente ou um amigo havia falecido. Por mais incerta e confusa que ela seja, sabemos que não podemos escapar dela. Aí temos até ditados para isso, né? Só existe uma certeza na vida, é que a gente vai morrer. E a outra é que, para tudo a gente dá jeito, menos para a morte. Isso a gente não conseguiu ainda dar jeito na morte. Não sabemos quando ela vai chegar, mas sabemos que ela vai chegar. Gênesis 3, 19, nos fala um pouco sobre a criação do homem. Diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Isso é Deus falando a Adão logo após o pecado deles, e o castigo dele seria trabalhar até que ele morresse e voltasse ao pó, porque do pó Deus tinha formado ele, e ao pó ele iria voltar. Eclesiastes 3, 20 também, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó
e tudo retorna ao pó. Fomos formados do pó e estamos destinados ao pó voltar. São feitas poesias, músicas, filmes e tudo o que for possível para falar sobre a morte. Quando Sara, ela morre, Abraão, ele lamenta, a Bíblia vai dizer que Abraão lamenta e chora a morte de sua esposa Sara. E aí vem a ideia na mente de Abraão de comprar uma cova para sepultar Sara. Ele paga 400 ciclos de prata pela cova de Macpela. Isso é o que a morte causa. Uma vontade de dar um velório honroso à pessoa que morreu. Vontade de comprar muitas coroas de flores em homenagem ao falecido. Um lindo túmulo com uma foto e uma frase que aquele falecido falava. Mas, para quem são todas essas coisas? Se aquela pessoa já morreu e para a morte não há jeito ou saída a não ser lamentar. Se para a morte não tem como remediar ela, a não ser enfrentá-la, para que são essas coisas? Nos mesmos túmulos lindos e bem acabados é colocado 2 datas, que é o nascimento e o falecimento daquela pessoa. Talvez nós, ao andarmos por um cemitério, vamos encontrar pessoas que viveram 90, viveram 100, viveram 110, ou talvez, quem sabe, 115 anos. Uau! Mas elas morreram e voltaram ao pó, da mesma forma. E a última data marca o fim de uma história de vida. Acabou. Essa pessoa acabou aqui e não tem mais depois da morte. Como dono da cova, Abraão utilizou para a sua família, já que Sara, o próprio Abraão, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó foram sepultados no mesmo lugar, na cova de Macpela. Esse mesmo Jacó, ele pediu aos seus filhos, ele implorou que os seus filhos o levassem ao mesmo lugar, que enterrassem ele junto com seus familiares. Gênesis 49, 29. Jacó está à beira da morte, ele chama os filhos dele para dar a última bênção. E ele roga, ele pede aos seus filhos que o levem de volta para a cova de Macpela. Depois lhes deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita. Este versículo em Gênesis nos mostra a incerteza que já existia sobre a morte, lá no início dos tempos. Porque a vontade de Jacó era se reunir com seus familiares. Mas de uma forma progressiva, ao longo da Bíblia, ao longo da história, Deus, ao se revelar mais e mais ao seu povo, foi dando entendimento ao seu povo, cada vez mais sobre uma vida futura, sobre uma vida eterna ao lado do Criador. Quando Jesus veio a esta terra, todos tinham acesso para entender por completo o plano de Deus no pós-morte. Aonde se pensava que a morte era o fim, Jesus mostrou ser uma excelente oportunidade para mostrar o seu poder. A história que nós lemos no início da mensagem é a narrativa da terceira ressurreição feita por Jesus. A primeira que Jesus realizou foi do filho da viúva de Naim. A Bíblia diz que o cortejo do corpo, ou o velório, estava acontecendo. Jesus toca na ponta ali, aquele objeto que eles estavam carregando, e o menino ressuscita. A segunda ressurreição feita por Jesus é da filha de Jairo. Jairo vai chamar Jesus porque a filha dele estava quase morrendo. Quando Jesus chega na casa, a menina estava morta. Mas essa história, essa terceira ressurreição, ela é diferente das outras duas. Por quê? O menino, o filho da viúva e a filha de Jairo tinham acabado de morrer. Eles tinham acabado de falecer e Jesus chegou no lugar. Talvez eles pensaram, ele não estava morto. Essas crianças não estavam mortas. Lázaro, irmão de Maria e Marta, a quem Jesus amava muito, se encontrava doente. No começo do capítulo 11, a Bíblia vai dizer sobre isso, de João. Mas Jesus, ao ouvir os mensageiros enviados por Marta e Maria, Jesus diz algo interessante no versículo 4 de João 11.
uma resposta que eles não esperavam, algo que eles não imaginavam que Jesus iria dizer de Lázaro, o amado de Jesus. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus, ao ouvir aquela notícia que Lázaro estava a ponto de morrer, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, fique em paz, confia, não é para a morte. Jesus então decide ficar mais 2 dias onde ele estava, para depois ir até Betânia, a cidade de Lázaro, Marta e Maria. Jesus ele escolheu essa oportunidade para mostrar aos seus discípulos quem ele era e o poder que ele tinha. Quando eles chegam em Betânia, vem a notícia que ninguém queria ouvir: Lázaro estava morto. Mais ainda, morto há 4 dias. Marta, ao saber que Jesus tinha chegado em Betânia, ela decide ir ao encontro de Jesus e chorar pelo seu irmão falecido. E ela diz de uma forma amarga a Jesus que se Jesus tivesse chegado antes, ele poderia ter impedido a morte do irmão dela. Seus discípulos e amigos pensavam que seu poder terminava quando a morte começava. Maria se encontra com Jesus e a sua fala é parecida à de Marta: Jesus, se você estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Eles queriam dizer o quê? Que o poder de Jesus não era páreo para a morte. Mas Jesus diz a Maria que diz a Marta que Lázaro iria ressuscitar. Marta, tentando se consolar, ela diz: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, sabendo que todos iriam enfrentar o julgamento final. Mas Jesus faz mais uma declaração da sua maravilhosa divindade, versículo 25. Jesus responde a Marta dessa maneira: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus então chama aquelas mulheres e fala: vamos até o sepulcro, aonde Lázaro está, me mostra onde vocês sepultaram ele. Ao chegarem lá, o mestre manda: remova a pedra, tira essa pedra que está tampando essa cova. Nesse momento a dúvida toma conta de todos: Senhor, já cheira mal, porque há 4 dias ele morreu. O corpo de Lázaro já se encontrava em decomposição, já estava apodrecendo o corpo de Lázaro. O mau cheiro era gigante. Há 4 dias estava morto e se decompondo. Nem mesmo os processos de conservação da época faziam mais efeito, porque quando eles colocavam o morto na cova, eles enchiam aquela cova de incenso, de tudo que poderia tampar o cheiro do morto, mas aquele fedor de 4 dias superava esses métodos. Jesus, ele está morto, disseram a Jesus. Eu posso imaginar alguém pensar ou até dizer essa frase de maneira rude, para mostrar para Jesus: Jesus, você não está enxergando que ele morreu há 4 dias? Por que você quer tirar a pedra? Mas Jesus diz: tirai a pedra. A pedra foi removida. Jesus, que é a ressurreição e a vida, chama Lázaro em alta voz para fora. Lázaro, venha para fora. No verso 44 diz que o defunto saiu da cova onde ele estava. Mas o defunto tinha suas mãos e pés presos por faixas e o seu rosto estava envolto num lençol. Jesus então diz: desligai-o e deixai-o ir. Ou em outras palavras, soltem ele, libertem ele e deixem ele ir e viver a vida dele. Este milagre é maravilhoso e lindo. É lindo ouvir sobre um morto de 4 dias que ressuscitou, mas é ainda mais maravilhoso, igreja, saber que esse morto ressuscitado sou eu. Você, eu, nós somos esse morto ressuscitado. A Bíblia nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e dessa forma a morte também. Romanos 5:12, por favor, Isaías. Aleluia. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado, a morte, assim também
Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos os homens foram submetidos ao pecado, ao erro e à morte. Por conta de um homem, todos pagariam o preço. Romanos 3, 23 também. Aleluia. Aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas um dia, o plano da redenção entrou em prática. O plano feito por Deus desde a criação do mundo entrou em prática. Deus se encarnou e veio resgatar os seus filhos. Ele veio ressuscitar os seus filhos que estavam mortos no pecado. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas aquele que é a ressurreição e a vida chegou para nós. A fala de Jesus de João 11 é bastante curiosa. Seu irmão estava morto. Jesus diz a Marta que ele iria ressuscitar, e Marta diz: Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar. No último dia ele vai ressuscitar. Mas a resposta de Jesus foi que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um morto literal não pode crer. Um morto literal está morto. Ele vai acreditar como? Mas é aí que essa história de Lázaro se aplica à situação mencionada em Romanos, no livro de Romanos, que é a morte no pecado. Todos, a partir do primeiro pecado, passaram a morrer, e assim nós também. Nós estávamos mortos no pecado, não no nosso corpo morto, porque nós estamos vivos, nós sabemos disso, mas nós estávamos mortos nos nossos pecados. João, ao escrever esse milagre, ele queria mostrar a chance que todos que estavam mortos no pecado tinham de reviver. Lázaro, o nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Eu sou um Lázaro. Eu sou aquele que estava morto e sem esperança alguma. Eu sou aquele morto no pecado, que até mau cheiro possuía pela quantidade de pecado e morte. Eu sou aquele morto que as pessoas falavam: já cheira mal, pois já está morto há tanto tempo, Senhor. Não tem mais saída, ele morreu. Aleluia. 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 Mas um dia, estando morto e na podridão do meu pecado, eu ouvi uma voz que dizia: Lázaro, venha para fora. Eu sei que você está morto, mas sai dessa cova, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então sai dessa morte, sai dessa podridão, porque eu estou te chamando. E quando eu ouvi aquela voz, eu comecei a caminhar em direção àquela voz que me chamava. Aleluia. Eu comecei a sair da minha sepultura, mas eu estava amarrado. A Bíblia diz que Lázaro tinha as mãos e os pés amarrados, e o rosto dele estava tampado. As minhas mãos e meus pés estavam enfaixados, e eu não conseguia me libertar da morte e do pecado. O meu rosto estava coberto e eu não conseguia enxergar. Mas aquele que me chamou também tirou aquelas faixas. Aquele que me chamou para fora disse: tira as faixas dele, tira o pano do rosto dele, porque ele vai ser livre e ele vai viver. Aleluia, aleluia. Ele me libertou, ele tirou aquele lenço, e agora eu tinha visão. Ele me permitiu ir e me permitiu ter a minha vida e viver uma vida livre. Quero que você coloque de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. No dia 2 de outubro de 2016, nós estávamos num culto ali na igreja antiga. Esse galpão não tinha ainda, se eu não me recordo. E nós estávamos no momento do altar, eu estava lá na frente orando. E 2 vezes eu ouvi o Senhor me chamar: Lázaro, venha para fora. E eu fiquei no meu lugar orando. Novamente aquela voz me chamou: Lázaro, venha para fora. E eu fiquei no meu lugar. Na 3ª vez que eu ouvi aquela voz me chamando, eu decidi sair da minha sepultura, erguer as minhas mãos no altar e pedir o batismo em nome de Jesus.
Porque se você não sabe, o que tira as suas faixas e o pano do seu rosto é o batismo em nome de Jesus. No último dia 2 de outubro, foi um domingo, aqui nessa igreja. Fazia 6 anos que eu tinha me batizado. E eu estava nesse mesmo lugar, pregando a palavra do Senhor. Então eu quero dizer a você, se você acha que não tem mais saída, se você acha que a sua morte vai te impedir de viver para Deus, o Senhor está te chamando: Lázaro, venha para fora, porque eu vou te libertar, porque eu vou fazer você ter uma vida nova. Aleluia. O que Jesus faz é inexplicável, igreja. O que Jesus faz é incomparável. Se hoje há algum Lázaro sentado aqui, o Senhor está te chamando há muito tempo. Se você se encontra sem esperança, se você acha que ninguém vai te chamar para sair da sua sepultura, o Senhor hoje chama: Lázaro, venha para fora, porque eu quero te fazer livre e eu quero que você viva. Esse altar está aberto, você pode vir agradecer ao Senhor, você pode orar ao Senhor, você pode agradecer a Ele pelo que Ele fez na sua vida. Porque hoje você é livre para servir ao Senhor, aquele que te chamou e te restaurou a vida. O seu amor